Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um Eurodólar diário, um comentário diário ao Eurodólar. E começamos aqui, estamos a começar uma semana bastante agitada, digamos assim, com inúmeros indicadores, inúmeros dados económicos, isto em véspera de uma semana também bastante ela cheia de eventos que podem abanar, digamos, os mercados, desde logo as eleições norte-americanas, depois a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos. Bom, mas vamos a esta semana, ao que interessa nesta semana, e começando logo pelos dados que vamos tendo esta semana que analisar. Começamos aqui assim exatamente com os dados da zona euro. Temos os dados do crescimento económico, em que é esperado aqui uma subida no terceiro trimestre de 0,2%. Temos os números da inflação, onde poderão subir de 1,7% para 1,9%, pelo menos as estimativas assim o apontam, e com a inflação subjacente a manter-se ali nos 2,7%. Isto é o que mais os mais importantes dados, digamos, para a Europa, para a zona euro, esta semana. Já nos Estados Unidos temos mais do que isso, voltamos a ter os tais números do PIB, voltamos a ter os números de inflação. O PIB aqui deverá crescer no trimestre cerca de 3%, em torno de 3%, pelo menos é isso que as estimativas assim o apontam, e a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, deverá mostrar que os preços subiram 0,2%, no mês de outubro, 0,2% no mês, com a medida anual de estar entre ali os 2,6, 2,7, neste momento está nos 2,7, portanto a manter-se nos 2,7, provavelmente mesmo talvez a cair para 2,6, pelo menos é isso que as estimativas assim o apontam. Não é só os dados da inflação, que não são só estes dados nos Estados Unidos, mas talvez os mais importantes, que acabam por o mercado estar mais atentos, até porque o Fed continua a olhar com bastante preocupação para eles, para os dados do emprego, onde os non-farm payrolls deverão cair aqui para 110 mil, para cerca de 110 mil dos 254 mil do mês anterior, isto muito devido também à disrupção feita pelos furacões que assolaram os Estados Unidos da América. A taxa de desemprego, em princípio, irá se manter nos 4,1%. Teremos ainda, no último dia da semana, na sexta-feira, e tudo isto é na sexta-feira, os dados do ISM, onde o mercado também espera que, depois dos PMIs mostrados na semana passada, que estes dados também mostrem uma solidez, ou continuem, digamos, a poder estar de alguma forma ainda em terreno de contração, mas a continuarem a mostrar a solidez dos mercados da economia norte-americana. Bom, isto é o que vamos ter em termos de dados macroeconómicos. Não nos podemos então esquecer das tais situações das eleições, que o mercado continuará à espera para a próxima semana. Aqui, olhando para os nossos gráficos, vemos aqui assim, a semana passada, que o Eurodólar veio aqui mesmo testar a tal, tocou aqui assim nesta linha de tendência ascendente de longo prazo, aqui, quando fez aqui este mínimo a 61, esta linha está neste momento nos 1,0765, o preço está a começar a semana a reagir em alta, isto com as tensões no Médio Oriente a aliviarem um pouco, depois de Israel ter então repostado o tal ataque iraniano do princípio do mês de outubro, de uma forma de algo mais ligeira do que os mercados eventualmente receavam. Havia receios de que eles atacassem os centros energéticos,
as instalações nucleares, as instalações petrolíferas. Tal não aconteceu e isso acabou por aliviar, digamos, os mercados, o que deu de imediato tensões, extensões no Médio Oriente a abrandarem um pouco. Por outro lado, isso também levou o petróleo em queda e o petróleo em queda alivia, digamos, o euro, dá algum suporte ao euro e, portanto, provavelmente é isso que estamos a ver neste momento. Apesar de tudo isso, eu tenho algumas cautelas, porque o mercado continua a apostar, passa a expressão, numa vitória de Donald Trump, e essa vitória de Donald Trump acaba por impulsionar o dólar, acaba por impulsionar, inclusive, digamos, o diferencial de taxas. Aliás, se nós olharmos para aqui, vemos então que o diferencial de taxas entre as yields obrigacionistas americanas a 2 anos e as europeias continua a subir, tal como já tinha reparado, tal como já tinha mencionado na semana passada. Isto é um gráfico diário, cada vela destas é um dia e, como vemos, isto continua bastante inclinado para cima. Eu creio que o euro-dólar, em termos desta semana, e pelo menos até aos dados do mercado de trabalho, a não ser que haja alguma coisa que saia muito fora daquele PIB e da inflação, provavelmente poderá manter-se por aqui, ou seja, entre os tais mínimos que já fizemos, a um 0,760, e aqui a parte de cima da nuvem de Ishimoku, que neste momento está ali à volta dos 1,0860, 1,0860 e pouco. Esta é para mim provavelmente a área em que o mercado vai andar aqui nos próximos dias, pelo menos no dia de hoje, que não temos praticamente qualquer indicador económico. Olhando aqui para o gráfico diário, vemos, portanto, esta era a minha projeção da semana passada e eu mantenho esta projeção, eu continuo a acreditar que isto possa continuar a cair. De qualquer das formas, hoje vamos ter um dia, como eu digo, bastante mais calmo. Vemos que há aqui, assim, de alguma forma, alguma recuperação, mesmo no ímpeto, no momento do par em que o RSI está já a sair desta área quase de sobrevenda e começa a vir aqui tentar testar aqui a hora de 50. Temos como uma resistência mais forte, como sempre, aqui assim, na média móvel dos 200 dias, que neste momento se encontra aqui a 1,0879, perto de ser cruzada de forma descendente com a média móvel 21, ou seja, dando mais força a este movimento descendente que temos assistido nos últimos dias. Nos últimos dias, semanas, mesmo meses. Vamos aqui assim ao gráfico a 4 horas, vemos então aqui assim a tendência descendente bastante bem marcada. O preço, como vemos, ele recuperou destes mínimos num primeiro momento, ou seja, já na semana passada, veio registrar este máximo aqui assim à volta dos 1,0840, ligeiramente abaixo de 1,0840, veio novamente, acabou por fechar aqui em torno de 1,08 para voltar aqui assim, agora, hoje está aqui assim, novamente a voltar a esta pequena correção em alta, a esta tendência de muito curto prazo, que poderemos ver aqui um pouco em alta. Provavelmente vai esbarrar no dia de hoje neste tal máximo que nós vimos aqui assim, depois de recuperar dos mínimos deste mês, aqui nos 1,0840, mas para já ele continua aqui assim em torno desta média móvel, neste gráfico a 4 horas, em torno da média móvel 21, que se encontra a 1,08. Atenção, temos aqui a média móvel de 55 também, 1,0830, portanto aqui em torno deste tal máximo, ou seja, toda esta área pode ser uma área, em termos de curto prazo, bastante difícil de ultrapassar. Isto é no gráfico 4 horas. Agora voltamos aqui para o nosso gráfico a 1 hora, onde colocamos normalmente as nossas projeções, ou eu coloco as projeções para o dia. O preço, como vemos, tal como vimos no gráfico a 4 horas, temos este mínimo e, portanto, temos aqui assim, aqui a hipótese de vermos aqui assim uma continuação desta pequena correção. Temos esta primeira resistência
que eu acabei de dizer que não devia ser fácil de romper aqui à volta de 1,0840. A média móvel 200 horas, que isto é o gráfico horário, está a 1,0827, portanto temos aqui 1,0830, 1,0840 como há uma área possível de ser difícil de quebrar. Reparemos que vemos já aqui de mais atrás esta situação aqui assim, desta resistência a 1,0840, em termos ligeiramente abaixo do 0,840. No entanto, se for ultrapassada, vamos então colocar os tais máximos que referi nos outros gráficos anteriores, aqui assim a 1,0873, que foi validado por estes pontos e que poderemos ter então os tais 1,0873 como o último, como a última resistência do dia de hoje. Como continuo a dizer, acredito pouco que seja, que seja ultrapassada ou que cheguemos lá tão pouco. Não nos podemos esquecer, estamos aqui a falar de 1,0873, há pouco tinha falado na média móvel dos 200 dias a 1,0879, portanto toda esta área ainda bastante mais forte como área de resistência. Bom, depois de tudo isto, vamos então, colocar aqui assim a minha caixa de preço. Atenção que, como sempre, isto é apenas a minha visão de mercado, não constitui qualquer recomendação de investimento. A minha visão de mercado, eu continuo a acreditar que o dólar vai continuar a subir, isto é uma correção, no entanto posso admitir que a correção isto ficou um bocadinho pequenino demais, que a correção possa continuar durante um pouco mais de tempo. Eu diria mesmo que estamos para aí a meio do dia e isto será praticamente a meio da nossa caixa de preço. Eventualmente poderá haver uma tentativa a ultrapassar estes tais 1,0830, 1,0840, que eu não acredito, não me posicionaria nesse sentido, mas mais no sentido de continuarmos a ver o euro-dólar a fazer talvez uma área de consolidação a estes níveis, ou seja, aqui em torno dos 1,0785, 1,0790 e os tais 1,0830, 1,0825, 1,0830, vá lá, 1,0835 como máximo no dia de hoje. Atenção que vemos aqui assim o RSI já acima a dar um momento positivo ao par, portanto acima da linha de 50, enquanto aqui o MACD ainda continua abaixo de zero, mas tendencialmente a validar este movimento ascendente. O break desta área, o break a sério desta área, obviamente que vai colocar aqui os tais 1,0870. Não acredito que isso possa suceder no dia de hoje, para já. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana pela frente e amanhã, um resto de um bom dia, obviamente, e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!